Obrigado, Pai, porque o Senhor preparou tudo, Pai. O Senhor já fez tudo, o Senhor preparou a mesa, o Senhor preparou a ceia, o Senhor preparou o cordeiro para si, Deus, o Senhor preparou o sacrifício, o Senhor preparou a gente, Deus, para um dia poder te encontrar, Deus, o Senhor já preparou tudo, Deus, como uma grande família, Senhor, o Senhor estabeleceu uma grande família, o Senhor nos deu um nome, Pai, o Senhor nos deu um sobrenome, Deus, e por tudo isso, Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque nós fazemos parte da tua família, nós fazemos parte do teu povo, e um dia vamos celebrar isso juntos, Pai. Um dia nós vamos tomar o vinho novo nos céus, junto com Jesus, celebrando a ceia do Senhor, junto com o Cordeiro que se ofereceu por nós. Muito obrigado por isso, Deus. Obrigado pelo teu Espírito Santo, Deus. Obrigado pela tua igreja, Pai, que é o projeto do Senhor, para estender as tuas mãos sobre a terra, para tocar as vidas aqui, Senhor. O Senhor não faz nada fora da tua igreja. O Senhor estabeleceu a igreja para tocar pessoas, para expandir o teu reino sobre a terra, Deus. E nós queremos nessa noite, Pai, em obediência à tua palavra, Deus, aprender um pouco mais sobre isso, um pouco mais sobre aquilo que o Senhor tem para nós, como família, como servos do Senhor, como teus filhos, Pai, como membros da família de Deus. Nós queremos aprender um pouco mais e caminhar um pouco mais diante de Ti e para Ti, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém? Bom, eu queria que você abrisse sua Bíblia, vamos começar lá em Gênesis. Fala para o irmão que está do seu lado, tudo começou em Gênesis. Não tem ninguém do seu lado, então você fala sozinho, amém? Sozinho não, porque você não está sozinho, o Espírito Santo está contigo, amém? Gênesis capítulo 3, versículo 20. Se você achou, diga amém. A palavra de Deus fala assim: e deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. Amém? Então aqui a gente está vendo que Adão chamou a sua mulher de Eva, porque ela seria mãe de multidões, mãe de muitas pessoas, né? Mãe de toda a humanidade. Agora, o que me chama a atenção aqui, e o que eu quero falar é sobre, você pode achar estranho, né, falar isso, mas não é estranho, você vai ver que tem tudo a ver. Mas o que eu quero falar com vocês hoje é sobre paternidade. Então, diga comigo, paternidade. A gente vai ver a importância da paternidade até mesmo para as mães, no sentido da esposa. Como é importante a figura do pai dentro da casa, inclusive para as mulheres, inclusive para as mães. A mãe sozinha, ela sofre muito. Eu não sei aqui quantas pessoas perderam seus pais cedo. Quem aqui perdeu o pai quando era criança? Não? Perdeu mais tarde, né? Mas aqui, eu perdi meu pai com 8 anos. Quem perdeu o pai mais ou menos nessa época aí? Sim. Todos aqui conheceram seus pais? O seu pai? Tem alguém aqui que não conheceu o pai? Isso reflete a nossa sociedade. A gente vive numa sociedade que ela é matriarcal, né? A gente vê, por exemplo, a padroeira, né, da nação, isso pensando no mundo, é uma mulher, né? É uma mãe, digamos assim, né? Agora, eu não quero de forma alguma desmerecer a figura da mãe. Hoje é um dia especial para as mães. O que seria de nós se não fossem as nossas mães? Sim ou não? Agora eu quero também mostrar a importância da figura do pai diante da família, para que a mãe exerça o seu papel. A mãe precisa ter liberdade para exercer o seu papel. E quando o pai não funciona direito, a mãe sofre. Sim ou não? Eu vivi numa família de 5 irmãos, em que perdi meu pai com 8 anos, mas meus irmãos eram mais velhos. Mas eu vi a diferença, né? Como a minha mãe sofreu, meus irmãos sofreram por conta... Meu pai até existia, né? Estava vivo durante o tempo da criação dos meus irmãos, porém, ele não foi um pai. Como a gente vai ver, que é o modelo que Deus espera de nós. Amém? Mas aqui é interessante que Adão, ele estabeleceu Eva como mãe, mas ele não se colocou como pai.
Deus não falou assim: Eva, você é a mãe de multidões, mas eu sou o pai de multidões. Você não vê um versículo falando isso, que Adão assumiu para si o papel de pai. E aí o que acontece? No capítulo 4, a gente vê que Adão e Eva tiveram, né, os seus primeiros filhos. Quem foram os primeiros filhos do casal, vocês lembram? Caim e Abel. E a Bíblia diz o quê? Que Caim, ele era o mais velho, e por umas, sei lá o que deu na cabeça dele, o que ele acabou fazendo? Ele matou o irmão mais novo. Agora, se imagina a cabeça dessa mãe. Como ficou a cabeça dessa mãe? Um dia ela chega e descobre que o filho mais velho matou o filho mais novo. Você acha que isso é um exemplo de família? Não. Tinha alguma coisa acontecendo. Agora, é interessante que, se você olhar, analisar, existem vários estudos que mostram que dentro de uma família que existe ausência de pai, a grande maioria das famílias onde existe ausência de pai, os filhos têm problemas ou com drogas, ou problemas de identidade, ou problemas de identidade e droga, ou problema de agressividade. Isso é uma coisa que acompanha essas famílias onde tem ausência de pai. Por quê? Porque pai é extremamente importante. Deus estabeleceu a figura do pai, Ele é o nosso pai, sim ou não? Deus também é a nossa mãe. Ainda que a mãe se esqueça dos seus filhos, Deus não esquece. Não é? Mas a figura de pai, ela precisa estar presente numa família para que as coisas aconteçam de forma harmoniosa. Deus estabeleceu assim a família: pai, mãe, filhos. Sim ou não? Então, quando existe uma ausência do pai, a família sofre. E muitos são agressivos, muitos vão para as drogas, muitos são inseguros. E a insegurança gera agressividade. E é interessante agora que eu queria compartilhar com vocês um texto de um escritor, talvez você já tenha ouvido falar, Marcus Piangers. Alguém já ouviu falar dele? Ele escreve muito sobre família, tem uns textos muito interessantes sobre criação de filhos e tal. Tem vídeo na internet, muita coisa legal. E ele escreveu assim, ó: quando eu ainda tinha mãozinhas gordas e bracinhos fofos, me lembro de levar até minha mãe meu cobertor favorito. Ela chorava na cama uma desilusão amorosa. Lembro que ela sempre chorava quando eu lhe pedia para ter um pai. Percebi que era algo forte demais de pedir, ter um pai. Eu queria ter um pai que me pegasse no colo na saída do colégio, que me ensinasse a fazer pipa, que me assistisse em apresentações escolares. Eu queria ter um pai porque todo mundo tinha pai, menos eu. Porque eu queria ser normal. É algo injusto de se pedir para uma mãe, percebo só agora. Ela se esforçou para manter relacionamentos nos quais sofria para me dar um pai. Aguentou traições. Finalmente convenceu um namorado a me registrar no cartório. Era para ser meu pai, mas nunca tive pai. Nunca dormi abraçado com um pai. Nunca ouvi um eu te amo de um pai. Essas coisas que os pais fazem com os filhos. Nunca tive um pai me trazendo remédio para a tosse. Aprendi a andar de bicicleta depois de velho, com um amigo. Aprendi a dirigir com 20 anos. Nunca torci para um time de futebol realmente. Cresci, agora presta atenção no que ele fala. Cresci inseguro, como todo inseguro, agressivo. Tinha problema com autoridade, especialmente masculina. Desafiava professores na faculdade. Desrespeitei chefes. Sentia a necessidade de agredir os outros com comentários malvados. Acho que me transformei em uma pessoa desagradável. Tive a sorte de conhecer uma mulher especial, de me reconectar com minha mãe, de ter 2 filhas que me ajudaram a ser quem eu posso ser. Me dedicar a elas me curava todos os dias. Agora olha só a história que ele conta. Não faz muito tempo ouvi uma história linda de um pai. Quando o filho de 7 anos brincava de skate, caiu, ralou o joelho e começou a gritar de dor e susto. O homem que me contou lembrou dele mesmo, quando criança, ralando o joelho e ouvindo do pai: não chora, homem não chora. Como seu próprio filho, ele resolveu fazer diferente. Abraçou a criança e disse: pode chorar, filho, eu sei que dói.
papai está aqui. Lembrando do seu próprio pai, ele estava curando o seu trauma. Quando durmo abraçado com as minhas filhas, estou dormindo comigo mesmo quando eu era criança. Estou sendo o pai que eu nunca tive. Estou sendo meu próprio pai. Estou sendo alguém que minha mãe sempre quis para ela. Enfim, conseguimos mãe. Essa é a história desse cara. Ele foi criado sem pai. E a falta de pai, como ele coloca aqui, cresci inseguro. Isso é uma característica de alguém que não tem pai. A insegurança, ela gera agressividade muitas vezes, ou timidez. E isso gera uma série de consequências. E se a gente voltar para a história de Caim e Abel, a gente percebe que Adão, ele colocou a Eva como mãe, mas ele mesmo não se colocou como pai dessa família. E por a figura do pai estar faltando de alguma forma, a gente pode perceber isso como a agressividade de Caim. Caim, ele era inseguro. E a insegurança dele, por não ter tido a figura do pai ali, talvez a afirmação de ser filho, a afirmação de um pai. O pai afirma o filho. O pai diz para o filho: filho, você vai dar certo. Filho, eu estou contigo e não abro. Filho, faça assim, faça aquilo outro. O pai afirma o filho. E essa falta que o pai fez gerou insegurança, gerou agressividade, e Caim foi lá e não soube resolver os seus conflitos, e ele matou Abel. E outra característica que a gente percebe em Caim é que quando Deus chega, não julga, mas Deus chega para ele e fala: Caim, cadê teu irmão? Qual é a resposta dele? Que tenho eu com meu irmão? Ou seja, ele destrata uma autoridade, a autoridade suprema, que é Deus. Isso mostra outra característica de uma pessoa que tem ausência de pai. Ela tem dificuldade de lidar com autoridades, principalmente a figura masculina. E eu digo isso por mim mesmo. Meu pai morreu quando eu tinha 8 anos. E eu tenho aprendido com o pastor, que é o meu pastor, que é o meu discipulador, a como conviver com um pai. A como conviver com a figura masculina. É por isso que Deus estabeleceu o discipulado, por isso que Deus estabeleceu a igreja como uma família, para a gente aprender a suprir as necessidades, as nossas carências. Todos nós temos carências. A nossa família, por melhor que tenha sido, ela não foi a perfeição que Deus estabeleceu. E é por isso que nós precisamos uns dos outros. É por isso que nós precisamos do Pai em primeiro lugar. Nosso paizão amado. Amém? Agora, Deus, como eu tenho essa dificuldade, eu demorei a perceber isso. Na verdade, eu percebi isso recentemente. Que eu comecei a olhar para mim mesmo e perceber em mim que eu tinha dificuldade muitas vezes de resolver conflitos, até mesmo com a minha esposa. Ela mesma falava várias vezes, né, que a gente tinha uma certa discussão, eu ficava calado. Por quê? Porque eu preferia ficar calado a discutir. Por quê? Porque eu nunca aprendi a lidar com conflitos, por causa da ausência do pai na minha vida. E até mesmo se meu pai continuasse vivo, meu pai não era um pai presente, não era um exemplo de pai. Mas hoje, eu conseguindo identificar essas coisas, eu posso chegar para o meu pastor, para o meu discipulador, e ajudar ele a me ajudar. Porque eu não quero ser assim. Certo dia eu acordei de manhã com a seguinte frase na minha cabeça. E eu entendi que era Deus falando comigo. Deus falou assim: filho, eu quero que você cancele no teu filho todas as sementes ruins que você tem. E eu fiquei com aquilo na cabeça, porque eu tinha tido um sonho, se não me engano foi naquela semana, naquela noite eu sonhei que eu estava indo para um lugar distante, e nesse lugar que eu estava, eu recebia cartas dos meus filhos. Eu recebia uma carta, eu lembro que eu estava nesse lugar, tinha outras pessoas em volta, e eu pegava uma carta, e quando eu terminava de ler a carta, a Kel falava assim na carta: hoje eu estou com 15 anos, e sinto muita falta do meu pai. E eu entendi naquele momento, e Deus falava assim no sonho: os teus filhos são seres eternos. Aquilo que você fizer na vida dele vai ter uma consequência eterna. Porque nós somos seres espirituais, nós somos seres eternos. Nós fomos criados para a eternidade.
E a eternidade a gente pode passar com Deus ou longe de Deus. E eu acordei com aquilo, depois daquele sonho, e Deus ainda fala para mim, olha, você tem que cancelar no seu filho toda a semente ruim que você tem. Ou seja, tem coisas em mim que são bagagens de coisas que eu vivi que foram ruins. E eu preciso anular isso em mim, como? Sendo curado, me expondo, sendo tratado. Porque eu não quero gerar no meu filho aquilo que eu sou. E a gente sabe que o filho aprende muito mais pelo comportamento do que por aquilo que eu falo. Eu posso falar para ele, filho, não minta, não faça isso. Mas se eu mentir, ele vai falar, pai, mas você mentiu. Como a gente, eu várias vezes eu fui corrigido por eles, assim, às vezes eu falava assim, uma vez eu falei para eles, não pode passar no sinal vermelho. E um dia eu passei no sinal vermelho. Na hora, a Ana Raquel falou, papai, você passou no sinal vermelho, como é que você me dá uma dessa e tal? E eu, filha, perdão, eu não vi. Eu estava desatento, papai errou. Por quê? Porque a gente precisa ser corrigido também nesse sentido, porque eu não quero que eles aprendam algo errado de mim. Mas para isso eu preciso me expor. E aqui a gente vê que a figura do pai, ela é extremamente importante nas nossas vidas. E Deus estabeleceu isso. Aí quando você continua lá em Gênesis, você olha assim, a família de Adão e Eva foi destruída, sim ou não? Ela tinha tudo para ser uma bênção, mas de repente Caim matou Abel, aí Deus vem e aplica o juízo sobre Caim, Caim é expulso, recebe um sinal e a mãe que tinha 2 filhos, de repente está sem nenhum. E a Bíblia fala, no finalzinho do capítulo 4, no versículo 26, a Bíblia fala assim, 25, tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome Sete, porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Meu irmão, eu sempre li essa passagem, eu não entendia, mas por quê? O que tem? Qual é a chave desse versículo? Por que a partir desse momento começou a se invocar o nome do Senhor? Ontem, enquanto eu li isso aqui, senti Deus falando ao meu espírito, porque a partir desse momento a paternidade foi restaurada. Eu pensei, mas como, Deus? Aí no capítulo 5 fala assim, este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou o filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou de Sete. Depois gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Mas veja que interessante, aqui está falando que Adão gerou Sete à sua imagem e semelhança, ou seja, a figura do pai foi restaurada. Adão agora estabeleceu uma paternidade sobre o filho, e uma vez que ele estabeleceu a paternidade sobre o filho estabeleceu a paternidade sobre outro filho, e o nome do Senhor passou a ser invocado, porque a figura do pai voltou a ser importante na família. E é por isso que nós precisamos resgatar a figura do pai dentro das nossas famílias, a figura que Deus estabeleceu para ser. Deus é o pai maior que a gente tem. Mas se nós, como pais, não formos bons pais, nós vamos sobrecarregar as nossas esposas, que são excelentes mães. E essas mães, por serem sobrecarregadas, ou elas vão espanar, ou isso vai gerar uma consequência nos nossos filhos. A omissão do homem dentro da casa é horrível. E a gente, enquanto tem tempo, a gente precisa recuperar isso, a gente precisa cair em si. E aqui então a gente vê que Adão, ele voltou a ser essa figura masculina que estabeleceu a paternidade novamente. E quando a gente avança a Bíblia, vai para o capítulo 17 de Gênesis, aqui começa Deus a estabelecer uma aliança. Deus estabelece uma aliança com quem? Com Abraão. E Deus chega no capítulo 17 para Abraão e fala assim, versículo 1. Quando atingiu a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou, quanto a mim, será contigo a minha aliança.
serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, sim, Abrão não será o teu nome, mas sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Pai. Abraão foi pai, patriarca. Deus estabeleceu uma aliança de patriarcado. Patriarcas. Não é à toa que é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Foi estabelecido um patriarcado. A figura do pai precisa ser restaurada nas nossas vidas, nas nossas famílias. Se a gente quer ter mães felizes, mães que podem dar o seu melhor sem ficar sobrecarregadas, filhos que podem ser lançados como flechas mesmo, e não filhos que vão sofrer consequências, que vão ser podados. O pai pode podar um filho, ou o pai pode fazer um filho voar longe, depende da visão que o pai tem. E é por isso que eu creio que nós somos uma geração que está... Eu profetizo sobre os meus filhos, eu aposto que você também faz isso. Filho, você vai muito mais longe do que eu vou. Filho, você vai fazer coisas muito mais loucas do que eu vou. Filho, você vai ter muito mais intimidade do que eu com Deus. Você vai conhecer Deus muito melhor do que eu possa sonhar em conhecer. Eu quero isso para eles. E eu sei que você quer isso para a próxima geração, só que cabe a nós, como geração que está agora, restaurar isso enquanto é tempo. Amém? Deus quer uma família forte, e para isso Ele precisa restaurar a paternidade forte, para que as mães possam ter a liberdade que elas precisam para amar os filhos e se dedicar aos filhos como elas precisam. Eu lembro que quando meu pai morreu, eu louvo a Deus pela minha irmã. Eu tenho 3 irmãs, e a minha irmã do meio, assim, Deus faz coisas loucas. Essa minha irmã, ela começou a minha mãe era a mãe, né, consoladora e tudo mais, né, que consolava e tal, e essa minha irmã dava bronca e fazia as coisas em casa e dava meio que uma direção para as coisas. Por quê? Porque ela entendeu que era necessário alguém, né, assumir esse papel do pai, que eu era criança, né, e eu vejo como isso foi importante. A gente até na adolescência brincava que ela era o sargentão, né? Sargentão, porque ela mandava na gente, né? Mas depois, quando ela casou, eu fiquei uma semana chorando, de tanta falta que ela fez, irmão. A minha mãe falava: para de chorar, menina, ela não morreu, ela só casou. Mas foi muito difícil, porque ela fez muita falta e fez diferença na minha vida, na vida da minha irmã, que também ficou solteira mais tempo em casa. E o pai, ele tem uma figura tão importante, que o pai, ele determina o destino dos filhos. Abre comigo aí, avança um pouquinho em Gênesis, vai lá para Gênesis 49. Veja que interessante, primeiro versículo. Aqui a gente tem já Jacó. Jacó é o que de Abraão? Neto, né? Gênesis 49, versículo 1. Minha Bíblia fala assim, a sua também, né? Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ou seja, o pai, ele lança o filho, ele dá um destino para o filho. O pai não fica... Eu lembro uma vez que eu ouvi um testemunho de um homem que o homem chegou para o filho e falou assim: filho, é o seguinte, hoje você vai arrumar um emprego. Ah, é, pai? É. Nós vamos na empresa tal, e você vai entrar por aquela porta e você vai procurar o cara tal. É, pai? É. E o cara tal vai falar isso, 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 e você vai dizer isso, 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 e o cara você vai começar a trabalhar. E o pai descreveu até a roupa que o cara ia estar. Foi algo assim, sobrenatural. Por quê? Porque o pai tem essa autoridade de determinar o destino dos filhos. E o filho entrou e aconteceu exatamente como o pai tinha falado. Então nós, como pais, a gente tem que determinar aonde os nossos filhos vão chegar. Você pode limitar o seu filho, você pode falar: filho, você não tem jeito. Olha, você é muito burro. Ou então você é muito inquieto. Você é muito desobediente. A gente nunca fala isso. Quando fala, na hora a gente pede perdão. O que a gente procura falar? Filho, você está desobediente.
mas isso não combina com você. Por quê? Porque quando a gente fala, filho, você está dando um rótulo para ele, e aquilo pode determinar o futuro dele. Pode não, vai determinar, porque o pai tem essa autoridade, mas Deus quer restaurar isso, amém? O pai deve anunciar o destino, um destino maravilhoso, e o melhor destino que a gente pode ter, sabe qual é? É ser filho de Deus. Todos nós, pais ou mães ou filhos aqui, somos candidatos a filhos de Deus. Candidato? É, candidato. Quer ver? Abre comigo a sua Bíblia aí, em João, no capítulo 1, verso 12. João 1, 12. Alguns sabem de cor já, né? A palavra de Deus fala assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. A todos quantos o receberam, esse o receberam está falando de quem? Jesus. Deu-lhes o direito de serem feitos. Ou seja, nós temos o direito de ser feito filho de Deus. Se você pegar no original, lá a palavra exousia, essa palavra traduzida por direito, ou algumas versões falam poder, exousia no sentido de você tem a habilidade, ou você tem a disposição, você tem o direito de escolher. E muitas vezes a gente pensa assim, não, eu entreguei a minha vida para Jesus, eu me rendi ao senhorio de Cristo, eu sou filho de Deus. Existe uma caminhada, existe uma cruz, existe um caminho que nós devemos seguir. A Bíblia fala que o próprio Jesus, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ou seja, existia uma caminhada, existia uma cruz que Jesus tinha que caminhar, existia um caminho que ele tinha que percorrer. E Jesus, sabendo disso, ele foi extremamente dependente do Pai. Sim ou não? Sim ou não? Jesus é o nosso exemplo, sim ou não? Então, se Jesus é o nosso exemplo, o que Jesus veio fazer aqui na terra? Papum, aquelas perguntas de psicólogo, né? Eu falo uma pergunta, você tem que dizer uma palavra. O que Jesus veio fazer na terra? Amém. É tudo isso, né? Jesus veio salvar, Jesus veio perdoar os pecados, Jesus veio nos indicar o caminho, Ele é o caminho e tudo mais. Mas eu vejo assim, quando Jesus andou aqui na terra, a gente vê lá em João capítulo 3, o encontro de Jesus com Nicodemos. Não, perdão, antes, a gente tem no capítulo 4, se não me engano, ou 3 mesmo, não lembro. Não é o encontro dele com Nicodemos. Nicodemos é no capítulo 3, mas é o encontro dele com Natanael. Quando Natanael encontra Jesus, Jesus fala, ó, esse é um israelita que não é dolo e tal. E quando Natanael ouve isso, ele fala o que de Jesus? Vejo que tu és o Cristo, Filho de Deus. Mais tarde, o que aconteceu? Pedro, Jesus leva os discípulos para Cesareia de Filipe. E lá, o que acontece? Jesus pergunta para eles, o que dizem que eu sou? E aí os discípulos falam, uns dizem que é isso, outros dizem que é aquilo, outros dizem que é aquele outro. Mas e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ou seja, Jesus, ele veio para manifestar a filiação de Deus. Ele veio para manifestar que ele era filho de Deus. Então, o que Jesus veio revelar para a gente, a nossa missão é imitar Jesus, sim ou não? Então, se a minha missão é imitar Jesus, a minha missão é ser filho de Deus. A minha missão, a Bíblia fala assim, a natureza aguarda com ansiosa expectativa a manifestação dos discípulos de Jesus Cristo. O que a Bíblia fala? Que a natureza anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Deus quer que a gente se manifeste como filho. E o filho, a consequência de ser filho é expulsar demônios. A consequência de ser filho é o quê? Curar enfermos. A consequência de ser filho, o que é? Batizar no Espírito Santo. A consequência de ser filho, o que é? Anunciar o reino de Deus. Então a minha e a tua obrigação nessa terra, nessa vida, o que é? Aprender a ser filho.
Então, se eu e você não entendemos o que é filiação, não entendemos o que é paternidade, não recebemos um pai, não entendemos que nós precisamos viver em família, a gente não vai conseguir ser filho nunca. Por isso que Deus estabeleceu o discipulado, que o discipulado é um lance de ser pai e filho. Eu sou filho espiritual, pastor Lael. Embora eu não tenha sido evangelizado por ele, mas eu considero ele como meu pai espiritual. Porque, bem dizer, eu cresci aqui, né? Eu cheguei aqui recém-nascido, irmão. Eu chupava dedo, né? Isso espiritualmente, tá, gente? Cheguei aqui com 23 anos. Tinha acabado de entregar a vida para Jesus. Tinha acabado de me batizar lá em Ponta Grossa. Cheguei aqui sem saber nada de nada. E aí Deus colocou essa família na nossa vida. E ontem, esses dias a gente teve uma experiência, né, como é importante a família estar perto, né? Várias pessoas, né, já chegaram para mim, você é filho dos pastores? Não sou filho, mas, puxa, não é? Ou então chego para os pastores, aquilo não é filho. Mas é já quase como se fosse. Já fui em reunião de família com eles, né, só a família e eu lá no meio, e a Júlia, né, de intruso. Por quê? Porque a gente já foi adotado. E isso é importante por quê? Porque a gente precisa dessa figura de pai para a gente ser corrigido e poder experimentar o nosso Pai Celestial. Amém? Agora veja que interessante. Abre comigo em João capítulo 14. Você avança um pouquinho aí. Como a gente já fez a ceia, já fez a apresentação das crianças, a gente tem até meia-noite, tá? Eu estou brincando. Eu tenho até meia-noite, né? Mas vocês vão embora 8h30, né? Tá bom. Bom, aqui no capítulo 14 fala assim, ó. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Jesus falando. Aí olha o contexto. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Aí disse Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ninguém vai até Deus, ninguém vai até o Pai, se não for por Jesus. E Jesus estabeleceu o caminho. Quem é o caminho? Ele. É fazer o que ele fez. O que ele fez? Discípulos. Jesus foi pai daqueles homens. E aqueles homens se deixaram ser filhos. Não adianta nada a gente querer ser pai de alguém e essa pessoa não querer ser filho. E querer ser filho exige esforço. Quantos anos a gente está andando junto já com os pastores? E eu percebi ano passado que eu precisava ser mais sincero ainda com meu pai. Que eu precisava me abrir mais ainda. Que eu precisava realmente, ser filho. Eu andei a gente está aqui desde 2003. 15 anos, gente. 15 anos, pelo menos 14 anos a gente andando junto. E no último ano que eu entendi que eu preciso me dedicar mais. Isso é sério. Mas é proativo. É uma escolha minha e sua. Ninguém se torna filho do nada. Não, eu aceitei Jesus lá na igreja e eu sou filho de Deus. Você é um candidato a filho. Pela fé você é filho. Você é um filho em potencial. Você é um bebezão, acabou de nascer. Só que você vai ficar um bebezão para sempre ou você vai crescer? Eu quero crescer. Você quer crescer também? Agora veja só, o contexto que Jesus está falando aqui no capítulo 14 é do quê? Eu vou para o Pai, eu vou preparar moradas, eu sou o caminho, ninguém vai até o Pai a não ser por mim. Amém? Jesus é o caminho, ninguém chega até o Pai se não for por Ele. Agora pula para o versículo 18, fala assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco o mundo não me verá.
Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Olha só, avança um pouquinho mais. Deixa eu ver aqui. Bom, continua 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai, que vos enviou, que me enviou. Isto vos tenho dito estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ou seja, Jesus está falando um contexto de pai, de voltar para o pai, um contexto de voltar para casa, um contexto de filiação. E ele fala: ó, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou voltar. Só que ele fala assim: eu vou ter que ir, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar um outro Consolador. E aí entra o Espírito Santo. O papel do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o nosso Consolador, algumas versões falam em ajudador. O Espírito Santo ajuda a gente a quê? Você já parou para pensar nisso? O Espírito Santo me ajuda a orar em línguas. O Espírito Santo me ajuda a curar pessoas. Tudo isso é verdade. Mas o Espírito Santo ajuda você a ser filho. O Espírito Santo veio para a terra para ser o ajudador do quê? O ajudador da igreja chegar até o Pai. Jesus não deixou a gente órfão. Ele vai voltar. Mas enquanto ele não está aqui, ele deixou o Espírito Santo. Imagina só, enquanto os discípulos andavam aqui, quem era o Pai? Jesus. Ele mesmo falou: Felipe, você está falando aí, ou melhor, ele fala para, agora fugiu o nome. Ele fala assim: você não está me vendo? Quem me vê, vê o Pai. Então, quem me vê, vê o Pai. Como que você não está falando aí que não está me vendo? Isso quer dizer o quê? Que Jesus, enquanto ele estava aqui, ele era o Pai. Mas depois que ele subiu, ele deixou outro Consolador. O Pai está aqui, o Pai está dentro de nós, o Pai é o Espírito Santo, e o Espírito Santo quer nos ajudar a chegar até o Pai em definitivo. Agora, abre comigo Romanos, avança lá para Romanos agora. Está acabando, tá, gente? Romanos, no capítulo 1, fala assim, você segura o capítulo 8 aberto, eu vou ler o capítulo 1 primeiro. No capítulo 8, a gente já chega lá, mas no capítulo 1 fala assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras. Ou seja, nos profetas a gente vê o tempo inteiro Deus falando: olha, eu vou ser pai, eu sou pai de vocês. Deus se revelando como um pai e prometendo que isso ia acontecer. E aí aqui o apóstolo Paulo fala isso. E aí ele continua falando, com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo. Ou seja, o Jesus se manifestou como filho de Deus, e ainda terminou ressuscitando, para comprovar, não deixar dúvida, de que ele era o Filho de Deus, para que eu e você hoje pudéssemos nos tornar filhos de Deus. E aí entra o Espírito Santo, meu irmão. Você acha que nada é por acaso? Jesus falou: olha, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, então vocês vão ser minhas testemunhas. Mas eles ficaram em obediência. Por quê? Porque precisava vir a promessa do Espírito Santo veio.
o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. Hoje a gente tem o Espírito Santo dentro de nós. Sim ou não? Só que, eu não sei você, mas ontem parece que eu estava lendo isso aqui e eu fiquei, meu Deus, o Espírito Santo está dentro de mim, o Espírito Santo me ajuda, mas o Espírito Santo me ajuda não só a orar em línguas, o Espírito Santo não me ajuda só a ter uma vida de santidade, o Espírito Santo me ajuda a chegar para o Pai. Eu ouvi até o Paulo comentou comigo sobre uma palavra que ele ouviu do Cirilo, e o Cirilo fala o seguinte: o Espírito Santo vai ser tomado, e aqueles que estiverem grudados com o Espírito Santo vão subir, vão ser arrancados junto. Agora, aqueles que não tiver, meu irmão, vai ficar. Isso quer dizer o quê? Que eu e você precisamos ter uma intimidade com o Espírito Santo muito maior do que a gente tem tido. Olha o que o apóstolo escreve no capítulo 8 agora, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne. Ele já começa dizendo, igreja, vocês não estão na carne. Agora olha só, mas no Espírito, se, aí tem um se, de fato o Espírito de Deus habita em vós. Ou seja, muitas vezes, eu não sei você, mas se você já foi tentado, eu já fui tentado nessa área, puxa, mas será que eu sou filho de Deus mesmo? Até o dia que, Deus me tomou de um jeito que o Espírito Santo não deixa mais essa dúvida. O Espírito Santo não deixa a dúvida de que nós somos filhos de Deus. Por quê? Ele continua falando, se o Espírito Santo de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ou seja, existe uma possibilidade de você não ter o Espírito Santo. Mas se você não tem o Espírito Santo dentro de você, você não é de Cristo. Ou seja, veja a importância do Espírito. O Espírito Santo é o penhor, ou seja, é uma garantia que Deus colocou dentro de nós de que Ele vai voltar para nos buscar. No 10 ele fala assim: se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Ou seja, o Espírito Santo dentro de nós traz vida para o nosso corpo mortal. E essa vida não é a vida que o mundo tem, mas é a vida que Jesus prometeu. Eu vim para dar vida e vida em abundância. Está vendo por que Jesus falou isso? Eu vim para dar vida e vida em abundância. Porque Ele deu o Espírito Santo para nós. Vida em abundância está dentro de nós. Jesus falou no dia da festa dos tabernáculos: olha, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E aí ele continuou falando assim, isso ele dizia a respeito do Espírito Santo que não havia sido derramado ainda. Mas hoje o Espírito Santo foi derramado. Isso quer dizer que existe um rio dentro de mim, dentro de você, que a gente precisa deixar fluir. Mas esse rio flui não só no sentido de curar pessoas, expulsar demônios, não só nisso. Esse rio flui no sentido de me aproximar do Pai. Esse rio flui no sentido de me deixar parecido com Jesus, porque eu quero ser igual a Jesus, eu quero ser parecido com Ele, eu quero ser confundido com Jesus, amém? Esse deve ser o nosso desejo. E ele continua assim: assim pois, irmãos, somos devedores, não da carne, mas não da carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Ou seja, o Espírito Santo, essa água que flui de nós, ela nos dá poder. O Espírito Santo nos dá poder para vencer qualquer tipo de tentação, qualquer tipo de pecado, qualquer tipo de luta na carne. O Espírito Santo dá essa autoridade para a gente vencer. Como? Pela lavagem de água da palavra, orando em línguas, se mergulhando no rio de Deus, deixando o Espírito Santo transformar a gente de dentro para fora. Quando o Espírito Santo fala alguma coisa para você, meu irmão, não endureça o coração. Muitas vezes a gente endurece o coração. Quem que é essa pessoa? O que esse cara está falando? Você é louco. Não, é a palavra de Deus. Considere que é a palavra de Deus. Sabe, depois medite nisso. Peça para o Espírito Santo falar com você. Mas não ignore o Espírito Santo dentro de você. Amém? Aí ele continua: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou seja, aquele que é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus. Jesus
Ou seja, quando eu creio em Jesus, quando eu passo a crer em Jesus, Deus me deu o poder de ser feito filho de Deus. Agora eu só me torno filho de Deus a partir do momento que eu sou guiado por quem? Pelo Espírito de Deus. Está entendendo a importância do Espírito Santo? Está entendendo a importância que nós temos dentro de nós? O próprio Deus está dentro de nós. Como nós temos nos relacionado com Ele? Sabe, Deus deu a oração em línguas, aí você pensa, puxa, mas oração em línguas, eu fico lá, parece que eu fico orando e nada acontece, não sinto um arrepio, não sinto nada, esse negócio não funciona. Meu irmão, o apóstolo Paulo fala que ele orava em línguas mais do que toda a igreja de Corinto junta. E a igreja de Corinto era uma igreja que movia em todos os dons. Você acha que era pouco importante a oração em línguas para a igreja de Corinto? Quanto mais para o apóstolo Paulo. Você tem praticado oração em línguas ou só no dia que você foi batizado no Espírito Santo? A Bíblia fala que quando a gente ora em línguas, o nosso espírito ora de fato. Ah, mas eu não entendo, não importa, meu irmão, é fé. Sabe, é fé, é loucura, não faz sentido nenhum. Você fica muitas vezes só com a boca seca de tanto falar, mas não importa. O teu espírito está sendo edificado, algo está acontecendo no mundo espiritual. Você está crescendo espiritualmente, você está se tornando um gigante espiritual, em nome de Jesus. Amém? Mas Deus nos deu armas espirituais para vencer todo tipo de fortaleza na mente, todo tipo de sofisma, ideia, padrão de pensamento, sabe? Padrão de pensamento que, isso não funciona. Não, isso aqui não é para mim, não. Isso aqui é só para os aleluiados, né? Os aleluiados que oram em línguas, eu não oro. Meu irmão, não é isso. Você ora baixinho, então, não tem problema. Mas ora em línguas, sabe? Ora no seu quarto, ora em secreto, mas ora em línguas. Tenha relacionamento com o Espírito Santo. Pelo amor de Deus, nós precisamos disso, nós precisamos nos incentivar a isso, amém? Aí ele continua, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados. Lembra, o espírito de escravidão é o espírito de orfandade. Quem é órfão tem medo. Quem não tem a figura do pai na sua vida tem medo de ir para frente, tem medo de avançar, tem medo de falhar, tem medo de várias coisas. E aqui ele fala, não vivam atemorizados, vocês não precisam mais viver atemorizados. Mas vocês receberam um espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba Pai. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito, ele continua aqui, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. O teu principal objetivo, meu irmão, é ser filho. Muitas vezes a gente está lá pensando, não, eu preciso ganhar gente para Jesus. Você precisa, mas é uma consequência de ser filho. Jesus falou, sem mim vocês não podem fazer nada. Sim ou não? E aí Jesus fala assim, a videira, ela produz fruto, sim ou não? Se o ramo for arrancado da videira, ele vai produzir fruto. Aí ele fala assim, tem como uma árvore boa dar fruto ruim? Tem como uma árvore ruim dar fruto bom? Agora veja só, o que Jesus está querendo dizer. Se nós estamos em Jesus, você está em Jesus? Se você está em Jesus, você está conectado em Jesus, Jesus é uma árvore boa, sim ou não? Tem como você dar fruto ruim? Qual é o esforço de um ramo, de uma árvore para dar fruto? Você vê ela ficando roxa, né? Explode um fruto. Mas muitas vezes eu e você estamos assim, não estamos? Parece que você está malhando em ferro frio. Por quê? Porque eu e você não estamos lutando com as armas corretas. A arma correta é descansar nele, esperar nele, olhar nele, focar nele, ir para ele, correr para ele, mergulhar nele, querer ser ele. E ele deu a capacidade da gente chegar nesse nível. Mas para isso a gente precisa avançar nesse sentido. Deus quer que você seja filho. Deus quer fazer com que você não tenha dúvida nenhuma. Não sei se aqui você pode pensar aí, se alguma vez você ficou em dúvida se você é filho de Deus. Alguma vez você ficou assim pensando, puxa,
Será que realmente eu sou salvo? Será que se eu morrer agora eu vou para o céu? O Espírito Santo pode dar essa certeza para a gente. Porque o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Por isso a gente precisa do Espírito Santo. Para que a gente possa ser filho. Não importa o tipo de pai que você teve. Se foi um bom pai, glória a Deus. Se foi um mau pai, não tem problema. Deus vai colocar outros pais, ou um outro pai, na sua vida, dentro da igreja. O apóstolo João, quando ele escreve a carta dele, ele fala: pais, eu vos escrevo porque vocês conhecem aquele que vive eternamente. Pais espirituais, são pais de filhos espirituais. São pessoas maduras na fé. São pessoas que geram outras na fé. Nós precisamos de pais. Você precisa ser filho. Ninguém vence sozinho. Ninguém chega na linha de chegada sozinho. Não tem graça. Imagina você chegar sozinho diante de Jesus. Jesus, eu cheguei. Puxa, sério, filho? Glória a Deus porque você chegou, mas cadê os outros? Não tem graça vencer sozinho. Queria que a gente estivesse orando agora. Feche os teus olhos, coloque a tua vida diante do Senhor. Fale com seu pai. Fala para ele: pai, eu quero ser teu filho, eu quero realmente ser como Jesus, eu quero andar nessa terra como Jesus andou. Pede para o Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus não nega o Espírito Santo para ninguém. Deus quer curar todas as feridas que o teu pai possa ter deixado em você. Eu sei que às vezes você tem até vergonha de pensar: não, mas meu pai é tão legal, eu não é possível, eu acho que não, meu pai nunca falhou. Por melhor que ele tenha sido, meu irmão, nós somos humanos, nós somos falhos. Eu sei que eu falho e vou falhar muitas vezes com os meus filhos, mas eu sei onde eu quero chegar. E eu quero te dizer que há esperança. Há esperança, não importa. Deus é aquele que redime o tempo. Deus é aquele que cura as feridas. Deus é aquele que faz a ferida, mas cura. Faz a ferida por quê? Porque Ele tem que tirar a casca. Casca não é cura. Cura é pele restaurada. Ferida junta bicho. Coloca a tua vida diante do Senhor agora. Abre o teu coração para o teu pai. Hoje é um dia de cura. Eu sei que tem mães que são sobrecarregadas. Porque muitas vezes nós, maridos, não temos sido bons pais. Mas tem esperança. Muitos de nós têm medo, às vezes, do que é ser pai. Porque talvez a figura de pai para você não existe. Mas eu quero te dizer que Deus é o nosso Pai. Deus é o nosso Pai e quer restaurar qualquer tipo de figura. Deus quer restaurar a tua alma, Deus quer fazer diferente. E que eu e você tomemos essa decisão de fazer diferente. É uma decisão, meu irmão.
Eu queria chamar aqui à frente as mães que têm sentido, seja pela ausência do pai que teve, mas tem sentido algo no seu espírito que precisa ser liberado nessa noite. Algo na sua alma que precisa ser vomitado, que precisa ser lançado diante de Deus. Uma ausência que talvez você nunca teve coragem de falar: meu pai foi ausente, meu pai não me tratou bem, o meu marido é tão ausente, eu queria que ele fosse tão presente, tão mais presente. Nós sabemos que somos limitados, meu irmão, mas nós precisamos decidir mudar. Nós precisamos ser melhores do que fomos ontem. Eu queria convidar essas mães, essas mulheres que estão assim, carregando um fardo sozinhas, sentindo muitas vezes que não podem dividir isso com alguém. Queria te convidar para vir aqui à frente. Hoje é o seu dia, hoje é o dia de você vir buscar a sua cura. Hoje é o dia de você encontrar o seu pai. Talvez quando eu falo pai, você se arrepia, você pensa: puxa, pai não. Deus é qualquer coisa menos pai para mim. Porque o meu pai foi horrível. Eu não tive uma boa figura de pai na minha vida. Eu quero te dizer que hoje Deus tem cura para você. Deus tem cura para você. A figura de pai vai ser restaurada na tua vida. Você que é filho, você que é filha, e sentiu que essa palavra mexeu com você, quero te convidar a vir aqui à frente. Vir aqui à frente, meu irmão, minha irmã, é um ato de exposição, é sim. Jesus se expôs na cruz por você. Quando você vem aqui à frente, você está dizendo: eu quero cura. Não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade de ser curado nas suas emoções. Você só vai ser um bom pai se você for um bom filho. Eu sei que tem gente que precisa de cura. Venha buscar a tua cura. Venha buscar a tua cura. Hoje é o seu dia. Você que é pai e percebeu nessa noite que você precisa mudar. O Espírito Santo falou algo no teu coração, ministrou algo no teu espírito que você precisa fazer diferente. Vem aqui à frente. Toma essa decisão de fazer diferente. Seja sincero com você mesmo, meu irmão, minha irmã. Você sabe que dói.
Aleluia. 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 Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Você que está sentado, ore. Busque o Espírito Santo. Busque o Espírito Santo. Peça para Ele, vem Espírito Santo, vem me encher. Espírito Santo, eu preciso de Ti, Espírito Santo. Eu preciso de Ti, Espírito Santo. Vem reavivar o dom, vem incendiar meu coração novamente, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo, peça para Ele. Senhor, batiza-me no Teu Espírito, enche-me do Teu Espírito. Eu quero mais de Ti em mim, Senhor. Eu quero mais de Ti, Senhor. Vem controlar. Eu não quero apenas um arrepio. Eu não quero apenas uma oração em línguas, mas eu quero tudo, Senhor. Eu quero o Senhor dentro de mim. Eu quero ser guiado pelo Teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abra sua boca. Se você já ora em línguas, deixe o rio fluir aí no seu lugar. Deixe o rio de Deus fluir aí no seu lugar. Enquanto você ora, o Espírito Santo está ministrando no teu espírito, dizendo que você é filho. Você é filha amada. Em nome de Jesus, ore, ore, ore. Vem, Espírito Santo, vem. Vem, Espírito Santo, mais, Espírito Santo, mais. Vem controlar todo o meu ser. Vem controlar todo o meu ser, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, eu me rendo a Ti, Senhor. Eu me rendo a Ti. O meu pensar, o meu falar, o meu agir, o meu sentir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Clame por Ele. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Vem controlar. Vem controlar todo o meu ser. Controla-me, Senhor. Vem dirigir o meu viver. Vem dirigir o meu viver. Aleluia. Aleluia. O meu pensar. Aleluia. O meu falar. Meu sentir. O meu sentir. O meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Deixa Ele te controlar. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Talvez você esteja com dúvidas. Será que eu fui batizado no Espírito Santo? Será que eu tenho o Espírito Santo dentro de mim?
Ou talvez você queira ser cheio do Espírito Santo e você ainda não foi. Vem aqui à frente. Nós queremos orar por você. Vem aqui à frente. Não deixe passar essa oportunidade. Aleluia. Aleluia. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Aleluia, Senhor. Amém, Pai. Espírito Santo. Você no seu lugar, se você já é batizado no Espírito Santo, fique de pé no seu lugar. E começa a orar em línguas, começa a adorar o Senhor. Começa a orar. Se você é batizado no Espírito Santo, se você não é, vem aqui à frente. Para você ser batizado no Espírito Santo. Mas se você é, então, demonstre os dons do Espírito agora. E comece a orar. Vamos encher esse lugar de adoração. Ora, labaxei, labaçou. Vem, 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 Espírito. Ó, vem, Espírito de Deus. Oh, oh, oh. Vem, Espírito. Ó, vem, Espírito. Ó, vem, Senhor. Ó, vem, Espírito. Ó, vem, ó, vem. Oh, rabachei, calabaço, labachais. Ora, lamalabaço, aleluia. Ó, vem, Espírito. Ó, vem, ó, vem, ó, vem. Ó, vem, Espírito Santo. Ora, labaxei, calabaço, lamarabás. Ora, labaxai, labaçure. Ó, vem, ó, vem, ó, vem. Ó, vem, Senhor. Domina a nossa mente. Domina o nosso ser. Oh, 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 oh. Labaixa, labaçou, labaixar. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, ó, vem, Espírito, Espírito Santo de Deus. Vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver. O meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus.
Vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, ó vem, ó vem, ó vem, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, ó vem, dominar. Oh, lelele, xalaba, chorei, caraba, xalabai, xalaba, xaraba, sou. Santo, 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 Santo és, meu Senhor, Santo és. Aleluia. 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 Senhor Jesus, Ele veio para mostrar como é ser filho, como é viver aqui como filho. E Ele nos oferece essa filiação, Ele nos oferece essa aliança. Nós estamos debaixo de uma aliança, nós estamos protegidos por uma aliança, mas o diabo, o nosso adversário, ele não quer, ele não desiste, meu irmão. Mas ele não pode nada contra aqueles que estão no Senhor. Por isso nós precisamos ter certeza de que nós estamos no Senhor. Você precisa ter certeza de que você é dele. O Espírito Santo tem que estar vivo no teu interior, guiando o teu espírito. Pai, nós queremos mais. Nós queremos mais, Senhor. Deus, restaura as famílias, Senhor. Amém. Restaura as famílias, Pai. Senhor, sabemos que existem famílias destruídas, Pai. Existem famílias sendo destruídas e muitas passando por lutas, passando por dificuldades, Deus. Mas nós sabemos que Tu és um Deus de família, Pai. E o Senhor nos escolheu aqui nessa noite. O Senhor nos colocou dentro de famílias. Amém. Para que a gente seja a luz dentro dessas famílias, para que a gente seja alguém ali dentro para mostrar o caminho, alguém ali dentro para brilhar a Tua luz, Pai. Alguém para indicar para onde deve ir essas famílias, para onde deve ir esses filhos que estão desgarrados. Pai, nós colocamos diante de Ti as nossas famílias, nós clamamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai.
Nós te pedimos, Senhor, derrama do Teu Espírito sobre nós, Pai, cada vez mais, Senhor. Aviva o dom que há em nós, Pai. Nós queremos estar com as nossas lâmpadas acesas, Pai, para que onde a gente for, onde a gente andar, dentro das nossas famílias, dentro dos nossos familiares, na casa dos nossos familiares, que a gente possa levar a Tua luz, que a gente possa brilhar a luz do Evangelho de Cristo, que a gente possa mostrar como é ser filho de Deus, que a gente possa mostrar o caminho, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Amém. Que Satanás não tenha autoridade sobre as nossas famílias, em nome de Jesus. Nós repreendemos toda a obra das trevas no nome de Jesus Cristo. Nós declaramos, caindo por terra, esse espírito de adoção que tem de orfandade, que tem adotado pessoas, e não é o Espírito Santo de Deus. Espírito de orfandade, nós te repreendemos no nome de Jesus. Você não pode andar sozinho, meu irmão. Você não pode fazer nada sozinho. Você precisa de um pai. Você precisa se render a uma paternidade que Deus estabeleceu na sua vida. Nós precisamos resgatar a paternidade nas famílias. Você, marido, você deve ser um pai presente. Um pai que faz a diferença, um pai que luta pela sua família, um pai que dá a palavra, um pai que orienta, um pai que corrige. Nós precisamos ser pais, mas para isso primeiro precisamos ser filhos. Pai, em nome de Jesus, brilha sobre as famílias aqui, Senhor, e que todo o tempo que foi perdido, Deus, todas as palavras que lançamos de forma errada, todas as coisas que deixamos de corrigir, Pai, todas as vezes, Senhor, que as feridas em nós produziram feridas nos nossos filhos, produziram feridas nas nossas esposas, Senhor, que isso possa ser redimido, que isso possa ser cancelado, Senhor. Que os pais de família que não estão aqui nessa noite, Deus, mas que estão aqui representados, Senhor, possam ser tocados pelo Teu Espírito Santo, Deus, possam ser constrangidos pelo amor do Pai, porque ninguém dá o que não tem, Senhor, e muitos estão fazendo o seu melhor, porque tiveram pais ruins, tiveram famílias ruins, famílias destruídas, mas Senhor, nós profetizamos nessa noite, a restauração da paternidade, Amém. Pai, a restauração da adoção de filhos, Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que isso possa brilhar no nosso coração, que isso possa resplandecer sobre nossas vidas, de que nós somos filhos do Deus vivo. Eu queria só falar uma última coisa, meu irmão. Quando a gente pensa em adoção, a gente é tentado a olhar para o nosso padrão aqui, para a nossa cultura. E na nossa cultura, muitas vezes, a adoção é vista como uma coisa ruim. É vista como um filho não legítimo. Mas o contexto da carta aos Romanos, quando o apóstolo Paulo escreveu a carta, e ele fala que nós recebemos o espírito de adoção, nós fomos adotados por Deus. O contexto de adoção para os romanos era totalmente oposto ao que nós temos. Para um romano, no Império Romano, os romanos eles adotavam aqueles que eram os melhores. As autoridades, geralmente os imperadores, eles adotavam pessoas que se destacavam na sociedade. Eles adotavam homens que faziam a diferença, homens que eram diferentes, jovens que se destacavam. E foi nesse contexto que a carta aos Romanos foi escrita. Então, quando a Bíblia fala que nós fomos adotados por Deus, Deus escolheu você porque você é precioso aos olhos dele. Amém? Amém. Você não é um filho ilegítimo, você é filho verdadeiro. Você recebeu na adoção uma carta que diz que você tem todos os direitos de Jesus Cristo. Amém. Todos os direitos do único filho gerado. Amém? Amém. Você foi adotado por um pai maravilhoso. Aplauda esse Deus. Aleluia. Glória a Deus.